Boa tarde, meu amigo Hélio, boa tarde a todos os amigos ouvintes do Fatos em Debate. Eu gostaria, Hélio, inicialmente de parabenizar você por essa iniciativa em fazer essa série de reportagens acerca dos ex-políticos do nosso município, ex-prefeito, ex-vereadores, que deram sua contribuição para o desenvolvimento da nossa cidade. Também gostaria de agradecer a você por me convidar para fazer parte desse quadro e tentar transmitir um pouco das informações que a gente tem, da pesquisa que a gente elaborou acerca dos ex-prefeitos de Ipu, ex-prefeito, ex-vereadores, para com toda a sociedade ipuense através desse quadro. Tá bom, meu amigo Hélio? Antes disso, eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Elias Guilherme, sou ipuense, certo? Sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e em 2017 eu concluí meu curso, minha graduação, com uma pesquisa que eu realizei no município de Ipu acerca da política local, onde eu procurei responder como é que se constrói uma campanha política no nosso município. E dentro dessa pesquisa eu discuti em um capítulo específico, a genealogia dos grupos políticos da cidade. E eu fiz esse recorte a partir do ano de 1889, quando é proclamada a República no Brasil. Mas a gente vai, por uma questão de tempo, até a gente vai procurar sucintar a partir de agora, a partir das primeiras eleições que acontecem em nosso município, com destaque para a eleição do ano de 1936, que é a primeira eleição onde nós temos os registros oficiais com número de votos, o nome de partidos e de candidatos registrado no Tribunal Regional Eleitoral, certo? Só que, amigos, antes da gente falar das eleições de 1936, é importante a gente contextualizar a política local para que a gente possa entender como é que se deu essa eleição lá na frente, certo? É importante a gente salientar desde o início, desde agora, que a política do Ipu, ela, desde a sua concepção, ela é uma política bastante conflituosa. É uma política que sempre duas famílias estiveram protagonizando a disputa política local no comando da cidade. E após a proclamação da República, as famílias que comandavam a disputa política no Ipu eram as famílias Martins e Aragão, certo? No ano de 1914, a família Martim cai e os Aragões assumem o poder por meio de uma intervenção. E essa intervenção permanece até o ano de 1925. Em 1926, acontecem as primeiras eleições para prefeito no Ipu. E nesta eleição se elege como prefeito o coronel Félix de Souza Martins. O coronel Félix Martins, que inclusive é o nome da rua principal, aquela rua que passa ali em frente ao Banco do Brasil, que vai em caminho para a Bica do Ipu. Esse foi o primeiro prefeito da nossa cidade. E como vocês veem aí, é um retorno da família Martins ao poder, que havia sido afastada durante o período de quase 14 anos, onde os Aragões estavam no poder. Então os Martins retomam a cena política local em 1926 e ficam até o ano de 1928, quando acontecem novas eleições municipais, e nessas eleições municipais se elegem Manuel Victor de Mesquita, certo? Que foi prefeito de Ipu até o ano de 1930. O Manuel Victor de Mesquita, ele é homenageado em nossa cidade com aquela rua do Beco da Beinha, certo? O nome daquela rua ali é Manuel Victor de Mesquita, que é exatamente porque ele residia naquela rua. A casa dele era por ali, tá ok? Então, o Manuel Victor de Mesquita, ele fica prefeito de Ipu até os anos de 1930. Em 1930, acontecem novas eleições em Ipu. E nessas eleições, quem protagoniza essa disputa é o coronel João Martins e o doutor Oswaldo Araújo, certo? Que sai como vencedor nessa disputa o doutor João Martins. Acontece que em 1930 o Brasil passou por uma grande mudança na política nacional, certo? É o ano em que Getúlio Vargas assume o poder, em que se encerra o ciclo da política café com leite, que era a disputa pelo poder, que era um pacto entre as elites agrárias de São Paulo e Minas Gerais, e esse pacto chega ao fim e Getúlio assume o poder. Getúlio assume o poder por meio de um golpe, em 1930, e por meio de um golpe ele destitui todos os prefeitos e governadores dos estados.
e nomeia outros. Aqui no Ceará é nomeado por Getúlio, né, um cidadão chamado Manuel Fernandes Távora, que ele foi nomeado como interventor do estado do Ceará, governador do estado do Ceará. E, na mesma ocasião, o Manuel Fernandes Távora, governador do Ceará, nomeia para prefeito de Ipu, para interventor de Ipu, Joaquim Lima, certo? O Joaquim Lima, ele era um comerciante, certo? Ele era o dono da primeira loja de ferragens de Ipu, e foi durante a sua gestão que se instalou em Ipu o famoso campo de concentração, que foi um dos campos de concentração que foram criados em Ipu para conter a imigração dos flagelados que vinha do interior para a capital de Fortaleza, para a capital Fortaleza. Esse campo de concentração que inclusive funcionou ali no bairro do Espraiado, certo? Naquelas imediações. Ok? E o Joaquim Lima, quando prefeito, ele procurou fazer um governo de coalizão. O município tanto unia oposição como situação, certo? Acabou que, por final do seu mandato, por conta dessa oposição que se fortaleceu contra ele, ele foi destituído do cargo, né? E em 24 de abril de 1935, e quem assume no seu lugar é um interventor nomeado pelo governo do estado, que é o Dr. Luiz Gonzaga da Silveira. Esse cidadão ele é interventor de Ipu do dia 24 de abril de 1935 até o dia 31 de dezembro, certo? E agora a gente parte para, de fato, as eleições de 1936, ok? As eleições de 1936, elas acontecem no dia 29 de março, de 1936, acontecem as eleições. E é interessante destacar que essa é a única eleição no Ipu em que nós tivemos 3 candidaturas fortes e competitivas, certo? É a única. De lá para cá, você pode reparar que não tem nenhuma na história do Ipu onde tenha 3 candidatos que disputem o poder local e esses candidatos tenham assim, uma diferença de voto muito pequena entre os 3, certo? Sempre a disputa se dá em 2 candidatos, polariza em 2 candidatos, certo? Então esse é o maior destaque que tem para essa eleição de 1936, ok? E essa é a primeira eleição em que há registros do que o TSE, né, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, ele faz em todo o estado, certo? E nessas eleições, nós temos 3 candidatos. Quem são esses candidatos? Abdoral Timbó, certo? Coronel Marinho e Francisco das Chagas Pinto. Esses foram os 3 candidatos que disputaram as eleições de 1936. Tem um detalhe importante, que é importante a gente ressaltar nessas eleições, é que tanto o Abdoral Timbó como o Coronel Marinho, eles faziam parte do mesmo grupo político. Mas, por divergências internas no grupo, o Abdoral Timbó, que era a maior liderança do grupo, resolve romper com este grupo e monta um partido independente, que na época era permitido. No caso, ele cria um partido municipal denominado de Liga Eleitoral Ipuense. E é por esse partido que ele ganha as eleições no Ipu por apenas 4 votos de diferença de seu adversário, o Coronel Marinho, certo? E o que é que acontece? Acontece as eleições, o Abdoral Timbó, pela Liga Eleitoral Ipuense, ele ganha as eleições por 344 votos. É importante a gente ressaltar que nessas eleições, o Ipu, nós tivemos pouco menos de 1.000 votos nessas eleições. E isso se dava por quê? Porque nessas épocas só quem podia votar era quem era alfabetizado. E a grande maioria da nossa população, que na época era pequena, né, devia dar em torno de uns 15 a 20 mil habitantes, e só quem podia votar era quem era alfabetizado. Por conta disso, o número de votantes do Ipu era pouco menos de 1.000. E o Abdoral Timbó, ele ganha as eleições com 344 votos, seguido pelo Coronel Marinho, que tirou 340 votos, para vocês terem uma ideia de como era apertado. E o terceiro colocado foi o senhor Francisco das Chagas Pinto, certo? Que tirou 268 votos. Vocês podem ver que para o número de votantes da época, foi uma eleição competitíssima, certo? Em que saiu vencedor o senhor Abdoral Timbó. Antes de terminar minha participação, eu gostaria de trazer algumas benfeitorias que foram feitas por esses políticos em nossa cidade, certo? O Abdoral Timbó, prefeito
que foi eleito em 1936, ele era um autodidata, certo? Ele foi sócio fundador do Gabinete de Leitura e do Grêmio Recreativo Ipuense, certo? E também era o maior líder político do seu grupo político à época, certo? E o Abdoral Timbó, segundo pesquisas feitas nos registros do professor Melo, né, ele indica que ele foi um dos grandes incentivadores da instalação do Banco do Brasil em nosso município, pela instalação do abastecimento de água em nossa cidade, certo? Pela fixação do CESP, que é aquela unidade de saúde que é onde hoje funciona a Secretaria de Saúde, certo? Do Centro Maternal, o Estádio Pereirão. Nessa época já existia um espaço onde havia sido destinado para a galera jogar bola, que foi criado por ele, e da Praça Tomás de Corrêa, que é a praça do quadro da igrejinha, certo? Aquela pracinha. E é importante destacar que o Abdoral Timbó foi um grande desportista do nosso município, um grande incentivador. E não é à toa que o Ginásio Coberto é uma homenagem a esse cidadão, né? Ginásio Coberto Abdoral Timbó, tá ok? O Francisco das Chagas Pinto, né, que disputou com ele nessas mesmas eleições, ele era um médico, né, e também bancário. Foi um dos fundadores do Banco Rural e da Casa Bancária, que era um espaço onde fazer empréstimo, esse tipo de coisa em nosso município. Um dos primeiros atividades bancárias no município foi implementada por esse cidadão. Ele é um dos fundadores do Palacete Iracema. Para quem não sabe o que era o Palacete Iracema, era onde funcionava antigamente o Grêmio Recreativo Ipuense, o Gabinete da Leitura e uma associação comercial, que naquela época já existia uma espécie de CDL, certo? E ele também foi o interventor no ano de 1940 que comemorou os 100 anos de emancipação política de Ipu, aonde na ocasião ele inaugurou aquela pracinha ali ao lado da prefeitura, que é a pracinha 26 de agosto, certo? E no ano de 1940. Aquela praça ela foi feita e inaugurada para homenagear os 100 anos de emancipação política do Ipu. E o doutor Francisco das Chagas Pinto, ele tem uma rua em homenagem a ela, que é aquela rua que passa em frente ao hospital do Dr. Tomás e vai até ali, passa ali pela Feira das Frutas, ali por trás, e para ali em frente à Secretaria de Educação. E a casa dele é ali onde funciona a escolinha da professora Maria Eunice, certo? É importante destacar, voltando para o resultado das eleições, que o Abdoral Timbó, ele ganha as eleições em 1936, mas ele administra a cidade por pouco menos de um ano, né, encerrando seu mandato oficialmente em novembro de 1937. E por que isso acontece? Porque em 1937, Getúlio Vargas dá outro golpe, né, que aí é a implantação do Estado Novo, né, onde é dado outro golpe, onde é destituído todos os prefeitos e governadores, e nesse momento é nomeado outros governadores para os estados e outros prefeitos para os municípios. E na ocasião, adivinha só quem é que foi nomeado para ser prefeito no Ipu? Exatamente o seu adversário, Dr. Francisco das Chagas Pinto, certo? E tem o Coronel Marinho, que a gente não poderia deixar de destacar, que eu acho que esse é um dos mais evidentes, esse sobrenome é muito conhecido na cidade por conta, né, dele ser aí um dos ser um do patriarca, né, da família Marinho do Ipu, que é a proprietária do melhor refrigerante dessas bandas do Nordeste, que é o Guaraná Volga. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado e tenham todos aí uma boa tarde. Muito boa tarde, meu amigo Hélio Lopes. Quero saudar também a toda a equipe do Fatos em Debates e saudar principalmente o seu grande público, né? Os seus ouvintes, que não são poucos. Quero lhe parabenizar, Hélio, pela essa iniciativa, tá? Dizer que eu também adoro esta parte. Se você não sabe, eu sou professor de História e ultimamente me dediquei muito, né, aos estudos da nossa política, né? Não só a recente, mas como também no princípio, né, que nós tivemos aí na parte dos interventores, né, dos intendentes, né, nos anos 20, 30, né, que não temos assim muita coisa documentada, até porque nossa cidade não dispõe assim de um arquivo municipal, né, e as fontes são muito raras, são pessoas que têm um conhecimento, né, dos fatos,
né, que ocorreram naquela época. São poucas pessoas, né, algumas até ainda, graças a Deus, estão do nosso lado, pessoas que são preparadas, né, são pessoas conhecedoras, profundas do assunto, como posso citar a dona Natália, o professor Francisco Melo, né, o Paulo Soares também, que eu tive conversando com ele, o ex-vereador Francisco Aragão, pessoa da melhor qualidade, também estive conversando com ele, né, e são poucas as pessoas, né, os livros, alguma coisa na internet, algumas fontes mais antigas, muito difícil a gente catar e a gente adquirir, né, alguma informação daquele tempo. Mas a política ipuense é uma coisa fascinante, é uma coisa que me impressionou, né, desde os primórdios, né, da época da antiga UDN, que era muito forte aqui no Ipu, comandada ali por Joaquim Lima, José Oscar Coelho, né, a família Pereira, né, São Antônio Pereira de Farias, também Joaquim Lima, depois a chegada do Padre Moraes, né, do Monsenhor Moraes e Abdias Martins. E falar em Abdias Martins, também foi uma coisa que me chamou muita atenção nos anos 40, 50 e até no início dos anos 60, né, a popularidade do seu Abdias Martins, né, foi em 1947, seu Abdias foi o vereador mais votado naquela época, né, com 942 votos. Para você ter uma ideia, o prefeito, que foi o seu Raimundo Rodrigues Martins, naquela época tirou 2.500 e poucos votos. Eu não estou aqui com números nenhum dado aqui, eu estou gravando aqui na casa da minha mãe, mas foi mais ou menos a votação do prefeito naquela época foi 2.571, se eu não me engano, seu Raimundo Rodrigues Martins, que pelos relatos aí foi o pai de criação do seu Abdias Martins, tá? Mas ele, quer dizer que é fantástico uma votação dessa, né? De 2.000 e poucos votos, ele teve quase 1.000 votos, só um vereador. Né? Impressionante a aceitação, é tanto que hoje ninguém pode comparar, evidentemente, uma coisa com a outra, mas temos vereador hoje em dia que foram eleitos com 400 e poucos votos, 500 e poucos votos. E em 1947, o seu Abdias Martins, né? Abdias Martins de Souza Torres, tirou quase 1.000 votos, cara. É impressionante uma coisa dessa. E já na época, antes do seu Abdias, né? Dos interventores, né, Joaquim Lima, que foi um grande baluarte na política aqui do Ipu, fez muito pela nossa cidade, organizou a cidade, uma série de coisas, né? Entendendo que os interventores eram aquelas pessoas que eram nomeadas, né, por interventor estadual, né, os interventores federais e tudo, eles indicavam as pessoas, não era eleito pelo voto direto, não havia eleição. Daí em seguida aí vem o Dr. Rocha Aguiar, um grande líder político, né? Apesar de não ser ipuense, mas Dr. Rocha como um grande líder do PSD, do Partido Social Democrático, né? Que a grande rivalidade era como eu falei, da UDN aí, né? União Democrática Nacional. Na UDN eu me esqueci de relatar aí o nome do senhor Abdoral Timbó, né? Que foi deputado também, deputado estadual, uma pessoa fortíssima. Mas voltando para o PSD, que era do Dr. Rocha Aguiar, né, que juntou-se com a família Aragão, que na época também muito forte politicamente falando. O Dr. Rocha juntou-se, né, com ele. O Dr. Rocha não teve êxito na primeira vez que se candidatou, mas em 66 já foi prefeito de nossa cidade. Elegeu o seu sucessor, Antônio Chimenez Veras, né, com muita tranquilidade, apesar de ser uma eleição muito acirrada com o Padre Moraes. Depois elegeu a sua esposa, Dona Etinha,
com muita tranquilidade, que a única candidata única, a única eleição com candidato única foi a Dona Etinha, em 72. Então, foi deputado estadual com a votação em 78, deputado estadual com uma votação incrível, muito grande aqui no Ipu, que aqui era uma popularidade. Terminou sua política com derrota, né, em 82 para o Dr. Flávio Mororó, mas a política é assim, tem as suas passagens, né? E com o Dr. Rocha não foi diferente. O Dr. Rocha foi taxado até como maluco por algumas pessoas que, quando em 67, né, na sua gestão, construiu aquela avenida, a antiga avenida da municipalidade, que hoje o vereador Francisco da Chaga Farias, muita gente dizia, né, pessoas que não têm conhecimento da causa, dizia que o doutor estava maluco porque construiu uma avenida tão exagerada daquela, tão grande, tão larga, mas a visão do Dr. Rocha era qualquer coisa impressionante. Está aí a avenida linda, né, naquela época então, né, 1967, né, que foi inaugurada. Daí você tira como é que é. Aí vem uma série de coisas, né, que nós veremos aí nesse quadro que será apresentado aqui no programa do Hélio, a família Pinto, a trajetória da família Pinto, né, que sempre teve um representante no nosso legislativo, até no executivo também, né, começado com o seu Raimundo Pinto, Raimundo Pinto, que foi o primeiro representante em 1950, daí para cá ficaram revezando entre os irmãos, né, seu Francisco Pinto de Oliveira, Antônio Pinto de Oliveira, né, o Tonhô. Terminou agora há pouco tempo com Carmen Pinto, né, que tem raízes, né, também políticas, apesar de Pires Ferreira na época era distrito do Ipu, separou-se. Com essa separação, né, a família Pinto, a maioria ficou por lá, já também assim, no fim de carreira, mas a Carmen Pinto ficou aqui no Ipu ainda, representando a família Pinto, que tem muitos familiares ainda aqui do Ipu, né, apesar de ser de Pires Ferreira, mais ou menos assim. Agora, o que me impressionou mesmo, quer dizer, para os ouvintes, nessas pesquisas e tudo, foi a forma de fazer política, né, a trajetória, vou dizer assim, a trajetória política do senhor chamado Antônio Olímpio Costa. Rapaz, uma coisa que me chamou muita atenção, é impressionante a carreira política desse rapaz, né, que de saudosa memória, né. Rapaz também, entre aspas, é um senhor que, rapaz, começou em 47 com uma derrota. Em 1947 com uma derrota, mas não desistiu, daí foi só vitórias. Perdeu agora em 2000, pouco tempo, né, na época, ficou na suplência em 2000 e aí abandonou. Mas foram 53 anos de vitória. Só eu me lembro demais ali do seu Antônio Olímpio, na casa dele, conversando ali com aquele pessoal, recebendo, não era um candidato de sair. Eu, pelo menos, não tenho esse conhecimento de sair nas casas, de conversando com as pessoas, que as pessoas que iam lá. E eu sou muito observador das coisas. A votação do São Antônio Olímpio sempre foram quase as mesmas quantidades. 583 votos, a outra 588, a outra 601. Tá? Tudo aquela mesma média. Parece que os eleitores deles eram os mesmos, eleitores fiéis. Uma coisa assim, rapaz, impressionante. Uma coisa que me chamou muita atenção. Né? São coisas nesse quadro aí que será apresentado aí pelo nosso amigo Hélio, todas as sextas-feiras, no seu programa, né? Curiosidades, no caso dos mais recentes aqui, a reeleição de Sérgio Rufino, que foi o único prefeito reeleito aqui em nossa cidade, isso dos casos mais recentes, né? E outras coisas também já passadas, né? De muitas curiosidades referente à nossa política. Então, Hélio, eu quero agradecer aí a você, eu quero dizer que eu tenho um quadro também nos grupos de WhatsApp, eu sou professor de História lá nas Flores, e eu passo essas informações há meses. Todo dia eu faço uma coisa diária, eu faço para os meus alunos, né, principalmente os alunos de 8º e 9º ano, que agora em agosto, no retorno das aulas, nós iremos trabalhar em cima disso aí, que é uma coisa que interessa a nossa cidade, e nós vamos trabalhar com os nossos, principalmente o do 8º e 9º ano. Nós vamos
fazer dessas pesquisas aí, nós vamos estudar a parte política, né, da nossa terra. Então, Hélio, eu queria ressaltar para você que estou muito feliz por tudo isso e quero aconselhar o povo, né, de Ipu que fique atento, né, e preste atenção a todos esses dados aí, que são coisas que realmente vão aqui de chamar a atenção, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, né, um abraço para você, um abraço para toda a equipe, a competente equipe do Fatos em Debate, e abraçar a todos os seus ouvintes, tá ok? Um grande abraço, obrigado aí pela oportunidade. Uma boa tarde.